Olá pessoal, tudo bem? Como é que nós estamos hoje? Tudo na paz? Tudo certo? Espero que sim. Hoje vamos conversar um pouco sobre a questão do direito ambiental na nossa Constituição Federal, tá certo? Então, como surgiu, nós já estudamos anteriormente e hoje vamos analisar a questão constitucional do direito ambiental, cai muito em concursos, provas OAB em concursos, tá bom? E também na minha prova, logicamente. Vamos lá, me acompanha aqui nessa videoaula de hoje. Pessoal, ó, temos aqui o direito ambiental, né? Vamos conversar um pouquinho sobre ele nessa aula de hoje. Primeiramente, tá? Direito ambiental constitucional, tá? Pela primeira vez, né, o meio ambiente foi expressamente inserido na lei fundamental. Então, veja, a nossa Constituição Federal, que é de 1988, ela trouxe, nos apresentou a questão ambiental, um capítulo sobre questão ambiental, né, um título da questão ambiental. Antes disso, nós tivemos outras constituições que citavam a questão ambiental, mas nunca de forma tão direta. Então, para boa parte dos doutrinadores, entende-se que, né, a nossa Constituição Federal de 88 foi a primeira que expressamente se preocupou com o meio ambiente, tá? Até então, anteriormente a isso, existiam pequenas citações, mas distintas, não era clara como no caso aqui. Beleza. Vamos analisar então o texto constitucional. Tá aqui, ó, nós estamos no título 3 da Organização do Estado, capítulo 6 do meio ambiente, tá? Então, se você abrir uma nova aba ali, ó, no seu computador, ou se você está no celular ou algo assim, vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, é neste capítulo que nós estamos aqui, capítulo 6 do texto constitucional. Partimos aqui então, ó, artigo 225. Vamos ver esse artigo aqui, esse artigo é bem importante. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse artigo aqui, 225, é um artigo importantíssimo. Eu sei que eu sempre digo isso e tal, mas aqui sim é importantíssimo. Se você vai fazer um concurso público amanhã e tem questão ambiental, eu falo, estude esse artigo, né? Porque a chance é grande. Provas do OAB, amanhã é prova, professor, não estudei nada, estude esse artigo. Tanto é a importância desse artigo, nós vamos agora, nessa aula de hoje, nós vamos dissecar, nós vamos compreender totalmente esse dispositivo legal aqui, tá? Vamos dissecar esse artigo, como se fosse aqui como se fosse um médico, né, dissecando ali o paciente, no caso, tá? Vamos aqui, ó. Primeiramente, vamos por parte. A inclusão desse dispositivo, né, vai além da esfera política, estende-se para além do âmbito ele se estende além do âmbito internacional. Então, o direito ambiental é um direito fundamental. Está ali, ó, uma ADIM 4066, diz assim, ó, finalzinho dela, né? Cláusula constitucional proclamadora do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como essencial à sadia qualidade de vida. Então vamos lá, ó. Essa norma aqui, esse artigo, né, 225, vou colocar o artigo para vocês, ó. Esse artigo aqui, ele é tão importante que ele é uma inclusão no texto constitucional, ele sai de uma norma internacional, né? Então, se você pegar normalmente as leis, ela é nacional e pode chegar ao âmbito internacional. Aqui não, essa norma ela já foi de caráter internacional. Basicamente, o nosso legislador constituinte tirou a Declaração de Estocolmo, que vimos na última aula, tirou da Declaração de Estocolmo o artigo 225. Então, o artigo 225 é uma norma internacional. Por quê? Porque o Brasil é signatário da Conferência de Estocolmo, né? Então, ela é uma norma internacional, motivo pelo qual o direito ambiental é um direito fundamental. O direito ambiental é um direito fundamental, até mesmo de terceira geração, né? Desta forma, por isso que eu acho a importância do direito ambiental, né?
se você pensar o Código Penal, Direito Civil, não tem tanto isso, né? Aqui não, aqui é uma norma fundamental, ela tem caráter de direito fundamental, ou seja, a sua promulgação no texto constitucional, ele sai de uma norma internacional, Declaração de Estocolmo, para cair em uma norma nacional. Que chique isso, né? Essa norma, então, nós surgiu uma norma internacional. Olha que legal, né? Beleza? Vamos lá, então. Ó, vamos agora analisar detalhadamente o artigo, ponto por ponto desse artigo, como ele funciona, o que é todos, o que não é todos, e assim de forma sucessiva. Aqui, ó. Primeiramente, o artigo fala: todos têm direito. Então vamos lá. Quem são todos? Vidas humanas ou não humanas? Né? Tá ali, ó, surgem concepções filosóficas sobre o tema. Sendo a primeira delas o enfoque antropocêntrico, destinado exclusivamente aos seres humanos. Antropocêntrico equilibrado. Então vamos lá. Ó. Então temos ali o texto constitucional, que nós vamos dessecar agora. Ele começa com essas palavras, né? Ó. Todos têm direito. Né? Então, o que é todos têm direito? A primeira discussão é: quem é todos? A primeira discussão é isso. São todos os seres humanos ou não humanos? Tá certo? E aí parou essa discussão lá no STF, né? Esse termo, todos têm direito. Esses todos são seres humanos ou não são seres humanos? Para o STF, ele entendeu que esse entendimento de todos têm direito é somente para os homens, né? Homens não, né? Somente para os seres humanos, né? Eu digo homem, também engloba as mulheres, lógico, né? Mas todos os seres humanos. A questão dos não humanos não enquadram em todos nesse caput do artigo, porque a visão do STF foi uma visão antropocêntrica. O que é antropocêntrica? O homem no centro do universo. Então, ou seja, o homem está no centro e as normas jurídicas estão sobre ele. Né? Não tá aqui os animais, por exemplo, os objetos, é só um homem. Só que o STF fez uma ressalva. Esse antropocentrismo, ele é equilibrado, né? Não é que nós não podemos bater nos animais, xingar os animais, não, mas assim, não ter uma cautela com os animais. Precisamos também. Mas esse todo homem, ele é, esse antropocentrismo, ele é equilibrado, né? Também se estende de forma indireta à proteção a esses animais. Então, ou seja, todos têm direito, é só a questão dos seres humanos, os animais não. Entretanto, né, esse entendimento antropocêntrico ele tem uma mitigação desse entendimento, tem uma relativação, ou seja, ele tem que ser analisado de forma equilibrada, ou seja, eu devo tutelar e cuidar também dos seres não humanos. Tá certo? Tudo bem? Veja, essa é a visão do STF, tá? O STF tem essa visão. Se você pegar, às vezes, outros autores, outras correntes, pensam diferente, tá? Mas o STF já se posicionou sobre esse entendimento nesse formato e já caiu em concurso também, tá bom? Ali adiante, meus jovens, ó, o artigo fala, bem de uso comum do povo, né? Atenção, tá? Diz ali, ó, ao referir-se ao bem de uso comum do povo, a Constituição não converteu os bens ambientais em bens públicos. Ou seja, o direito ambiental é um bem de uso do povo, bem de uso comum do povo, tá? Não é que é só do público, não é que ele... Ah, professor, então, bem de uso do povo quer dizer que ele vai ser do direito público, né, do Estado? Não, isso não, porque nós, por exemplo, ter particulares dono de questões ambientais, por exemplo, as questões ambientais, questões florestais, né? Temos ali a questão ambiental, né, que um privado é dono daquele local, né? Mas aqui diz respeito que bem público é que ele tem caráter difuso, ou seja, não tem dono. O meio ambiente, ele tem caráter difuso, ele não é endereçado a ninguém, né? A ninguém. Então,
bem uso comum do povo. Todo mundo é dono daquele direito ambiental. Não só eu, não só você, né? Todo mundo é dono. Ele pertence a um direito difuso, tá? E o que é direito difuso? Acompanhe comigo ali, ó. O que é bem difuso? Diz assim, ó, Código de Defesa do Consumidor está ali, que estabelece uma classificação aos direitos coletivos lato sensu, né? São eles, está ali, ó. Interesse do direito difuso são aqueles de caráter transindividual, né? Transcendem um indivíduo abarcado uma coletividade. E indivisíveis não podem ser cedidos, né, em relação aos membros da coletividade, sendo que os titulares envolvidos são pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Ou seja, por que o meio ambiente é um direito difuso? Tá? Porque nesse caso, nós não temos aqui, ó, uma pessoa determinada, ele é uma pessoa indeterminada. Quando eu falo em meio ambiente, ele afeta não somente a minha pessoa, mas afeta toda a coletividade. Então, por exemplo, o ar que respiramos, né? O ar que eu respiro. Uma indústria que solta, que pratica crimes ambientais, né, que causam dano ambiental, ele não está causando dano ambiental só para ele, né, para todos nós. Todos nós somos influenciados por essas circunstâncias. As águas, a contaminação de uma água, de uma nascente, de um rio, bem de caráter difuso, não pertence só a quem está naquela região. Todo mundo vai sofrer, né? Aquele rio vai correr, todas as pessoas vão influenciar. As chuvas, vai ter o efeito, né, das chuvas lá, enfim, tudo isso é o direito difuso, né? Aqui o sujeito ele é indeterminado. Tem até aqui uma passagem, ó, bem legal, ó, no próximo slide, ó. Acompanhe comigo ali, por favor, ó. O meio ambiente ecologicamente equilibrado representa eminentemente um bem difuso, porquanto integra a órbita de direitos de toda a sociedade, transindividual. Não sendo divisível, a poluição do ar, por exemplo, não prejudica somente um indivíduo, mas todos, abarcando titulares indeterminados, todos aqueles atingidos pela degradação atmosférica e ligados por uma circunstância de fato, por exemplo, a emissão de poluentes na atmosfera. Então veja, o conceito do CDC, de direito difuso, ele se encaixa perfeitamente aqui, né? Então veja, ele é transindividual o direito ambiental, certo? Ele é também, tá aqui, ó, não sendo divisível. Uma questão ambiental, um dano ambiental, não se enquadra somente a uma pessoa, e sim todo mundo sofre com essa questão ambiental, certo? Como eu falei com vocês, está até aqui no exemplo, né? A poluição do ar, por exemplo, né? Todas as pessoas vão sofrer com isso. Existe aqui uma indeterminação das pessoas. Por exemplo, ó, se eu fazer aqui um comparativo, e eu pegar o direito penal, por exemplo, eu sei quem é o sujeito, é quem praticou o crime, né? Ah, CLT, o direito do trabalho, eu sei quem é a pessoa ali. Quem sofre um dano trabalhista é só a pessoa individualmente. Aqui não. O direito ambiental é difuso, não tem uma pessoa, né? Então, quando o Ministério Público entra com uma ação criminal, uma ação criminal ambiental, essa ação tem caráter difuso. Ele não tem um sujeito passivo pré-determinado. Quem que ele está representando? Ninguém. Todo mundo ao mesmo tempo, né? Ele é indeterminado, essas pessoas, certo? Então, no mesmo caso, se o Ministério Público entra com uma ação contra Maria da Penha, ele vai entrar com uma ação contra o marido que bateu na esposa, ele está representando a esposa, determinado. Aqui não, quando entra com uma questão ambiental, é indeterminado, é difuso, representa todo mundo. Essa é a importância da coletividade, tá? E é isso que traz esse artigo aqui, ó, né, aqui, ó, que é bem de uso comum. Isso que é bem de uso comum, é todos nós, né? E vem o caráter difuso sobre ele, tá? Isso é o caráter difuso, já que eu também em prova, tá? Então, ele tem esse caráter difuso, beleza? Adiante aqui, jovens, ó, ainda no artigo, é um dever, tá ali, ó, dever, né, tá ali, ó, dever compartilhado entre a coletividade e o poder público, tá? Se eu pegar ali o artigo, o dever nesse caso,
não pertence somente ao poder público, mas também ao particular, à coletividade, né? Esse dever de cautela, esse dever de cuidado, não pertence somente ao órgão público, a ele também, mas também pertence à coletividade. O dever de fiscalização, de cuidado, de tutela, pertence a mais de uma pessoa, tá? Neste caso. Tá ali, ó, também, por fim, o artigo fala lá, ó, presentes às futuras gerações, né? Tá ali o artigo fala, responsabilidade entre as gerações, né? Então, esse artigo fala bem claro sobre isso. Ele não é somente a geração atual, o meio ambiente, ele está a proteção presente às futuras gerações. Ele vai influenciar o dever de cuidado não só agora, mas também para os meus filhos, para os meus netos e assim de forma sucessiva. Veja como esse artigo é rico, né? Esse entendimento desse artigo aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho antes de finalizar, né? Ele traz todos esses apontamentos feitos. Vamos ver aqui de novo o artigo, ó. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, que sai, ó, a questão de todos os seres humanos, né? Bem de uso comum do povo, direito difuso e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade. Então, o poder de fiscalização pertence ao público e à coletividade, privado também. O dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Olha que lindo esse artigo, né? Então, como falei com vocês, esse artigo é tão lindo que ele sai de uma norma internacional, né? Ele sai da Declaração de Estocolmo, a sua importância nesse artigo, tá certo? Então aqui nós finalizamos aqui, né? Opa, deixa eu voltar para cá. Então ali, ó, finalizamos aqui. Vamos só fazer aqui nossa pequena revisão, tá? Vimos hoje aqui nessa aula o artigo 225. É um artigo de fundamental importância, tá? Ele guarda aqui várias ramificações do direito ambiental, que merece cautela especial, tá certo? Então, destacamos todos os artigos, todos os pontos desse dispositivo legal tão importante. Na próxima aula, vamos continuar a conversar sobre os parágrafos desse dispositivo legal, tá certo? Então é isso, muito obrigado, até mais, tchau, tchau, bons estudos!